Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado, né? Hoje, dia 15 de dezembro, sexta-feira, a última semana importante aqui, né, do nosso mês de dezembro. Ou seja, nós tivemos ali a política monetária, a nossa super quarta, decisão ali do BCE ontem, decisão do BOE ontem também, que não trouxe nenhum tipo de novidade. Então, ou seja, daqui para frente a galera vai ainda surfar essa onda que veio muito dovish ali do nosso querido titio Jerome Powell, o homem mais poderoso do mundo, presidente do Banco Central norte-americano, beleza? Então ali ele já mostrou que para o próximo ano poderemos ter sim algum corte de juros na casa de 75 base points ali nos Estados Unidos, o que os dirigentes já mencionaram, e o Powell também na sua fala, ali no discurso e também na perguntas e respostas, né, as principais perguntas que foram feitas ali para ele, e ele mencionou que o corte de juros já começou a ser discutido entre os dirigentes, ou seja, isso acabou trazendo muito apetite ao risco, né? A galera tomando um pouco mais de bolsa, as bolsas de Nova York subindo horrores, nosso Ibovão da Massa também batendo 130 mil pontos ali, travetando os 131 mil pontos, então isso deve se perdurar. Hoje tem vencimento de opções sobre as ações, pode trazer um pouco mais de grana para dentro do Ibovão da Massa e o Ibovão aí, se Deus quiser, ultrapassar os 131 mil pontos, chegando na máxima histórica e chablau, beleza? Vamos só manter ali, pode entrar ainda um pouco mais de grana, porque 13º, a galera eufórica, bolsa para cima, muitos ativos ainda baratos que estão ali esquecidos, né? Ainda mais as metálicas, tem muita coisa ali interessante para se pegar ainda na bolsa, beleza? Bom, vamos iniciar aqui com os destaques da noite, né? A Câmara aprovando ali a MP que cria o Ministério do Empreendedorismo, né? De Márcio França, né? A Câmara ali aprovando esse ministério. A Câmara aprovou na quinta-feira a medida provisória que cria Ministério do Empreendedorismo e da microempresa e da empresa de pequeno porte, né? Por 229 votos a 49, beleza? Bom, produção industrial da China subindo mais do que o esperado em novembro, mas varejo está decepcionando. O varejo subiu, porém subiu menos do que estava previsto, tá? Na China ali o preço médio das moradias caindo 0,37%, isso aqui é ruim, né? Olhando de janeiro a novembro, nós tivemos uma queda muito grande nesses preços, né? Das novas moradias na China. Isso vai estar travando, né? O mercado imobiliário e construção civil na China atrapalha bastante, até mesmo as nossas queridas metálicas, né? Que a galera ali da siderurgia está sofrendo bastante. PBOC mantém juros de crédito do médio prazo para depois, ó, e de depois de 7 dias, né? Então a taxa de juros lá do crédito de médio prazo está mantida lá pelo PBOC, o Banco Central Chinês, beleza? Saiu o PMI composto lá da zona do euro, 47,0, né, em dezembro, mas veio abaixo da previsão. Nós temos ali a Alemanha também com o PMI composto recuando para 46,7 em dezembro, também decepcionando. Mas só que a gente olha as bolsas lá na zona do euro, as bolsas estão subindo, né? As bolsas estão mantendo o rally aí de final de ano. Bolsas ali na Ásia, depois a gente já vai falar. Alemanha aqui também, a gente também já vai falar pouco mais à frente. Janet Yellen, né? A nossa querida secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, né? Manteremos diálogo com a China para evitar as instabilidades. Isso é positivo. As duas maiores economias do mundo conversando para evitar problemas, né? Quando dois elefantes estão brigando, quem sofre é a grama. Beleza? Câmara adia a votação da subvenção do ICMS para hoje no plenário, né? Câmara rejeitou os destaques da MP, que cria Ministério do Empreendedorismo, e encerra a votação, né? A Câmara rejeitou todos os destaques e tentativas de alterar o texto base da medida provisória que cria o Ministério do Empreendedorismo, né? A proposta foi aprovada por 229 a 49. A MP já havia passado em comissão mista composta por deputados e senadores e agora vai ao Senado, tá? Então vai voltar lá para o Senado. Peru Peru cortou a taxa de juros, né, em 25 pontos base ali a 6,75 ao ano, beleza? O que que muda isso? Nada. Vamos lá agora aqui. Vamos seguir aqui a nossa agenda. Hoje a gente vai começar a fazer um morning call diferente aqui para vocês. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês. Deixa eu voltar minha lata.
Deixa eu apresentar para vocês. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos. Sou investidor desde 2007, sou sócio do escritório Cashwise. A Cashwise, que é um escritório de agentes autônomos de investimento pela XP, que mostra uma assessoria diferente, tá? É uma assessoria muito mais ativa, uma assessoria voltada, de fato, para o benefício do cliente, para a questão o nosso objetivo é buscar fazer o cliente ganhar dinheiro, de fato, entendeu? Então a gente pega o objetivo do cliente, cada cliente um projeto, entendendo quais são as inspirações do cliente, entendendo qual é o momento de vida que o cliente está, para que a gente possa montar a estratégia, tá? A gente não foca somente em produtos. Então muita gente fala assim: "Ah, qual é o CDB que tá bom para pegar?". Esquece isso, tá? Depois eu vou mostrar aqui uma planilhazinha que eu faço um cálculo aqui sobre rentabilidade. Então, assim, a gente não olha somente o produto, tá? A gente olha uma composição de produtos que venha a formatar uma estratégia que vá trazer uma boa rentabilidade e uma proteção para sua carteira, tá bom? Então, isso que a gente acaba analisando e acompanhando junto com vocês. Quer ser assessorado por mim e pelos agentes da Cash? Só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo. Você abre a sua conta na XP, vai ser assessorado por mim. Vini, eu poderia ser assessorado por outra pessoa da Cash? Sim, eu faço o transbordo de tranquilo e calmo para outro assessor da Cashwise, tá bom? Então venha ser feliz conosco. Show? E também não deixa de clicar aqui no gostei, né? No like, no compartilhar, se inscrever, ativar sininho de notificação, todas aquelas questões que vocês já sabem o que tem que fazer. Valeu! Vamos aqui. Bom, o Morning Call de hoje em diante vai ser um pouco mais diferente. A gente vai olhar um pouco mais sobre ativos, né? A gente vai bater um papo sobre algumas questões de experiência, vou trazer alguns recados para vocês e a gente vai fazer algumas análises técnicas aqui, que aí tem o vídeo no Descomplicando Finanças, mas também vou trazer algumas análises aqui para vocês. Então a gente vai ser bem rápido na questão de falar sobre o mundo, tá bom? Olhando aqui, Ásia e Oceania majoritariamente no campo positivo, somente China que caiu devido à questão dos dados de varejo que não vieram tão bons assim e vendas, né, o preço recuando ali da venda de novas moradias, tá bom? Olhando para a Europa estava majoritariamente no campo positivo, agora já começa a trazer aí um pouco mais misto, muito impactado pelos PMIs que acabaram de sair, tá? Então vieram decepcionando ali, mas a galera ainda estando no campo positivo, até porque essa semana a Europa também deu uma galopada, veio num bom rally. Então, o recuo é natural. Futuros americanos tendenciando aí uma abertura bem positiva, ou seja, olhando para as bolsas no mundo, nós podemos ter sim aqui uma bolsa para cima, tá? Então, olhando o cenário global, as bolsas estão mais positivas do que negativas. As bolsas que estão negativas estão muito impactadas por fatores locais, tá? Cada uma com seu problema, né? Bom, olhando o petróleo ontem, né, que deu uma alegria para nossas petrolíferas. O petróleo está ali levemente positivo, né? O Brent trabalhando nos $76, WTI nos $71, né? Bem interessante. O índice DX, apesar de estar levemente positivo, está mais fraco do que o mesmo período de ontem. Se você pegar ali o relatório do giro de mercado lá no Telegram da Cash, que a gente dispara para vocês, você vai ver que nesse mesmo horário o índice DX estava ali 102,800, né? Hoje ele está levemente positivo, mas está 102,100. Então, cai frente o mesmo período está um pouco mais baixo, tá? Olhando aqui, os Treasuries estão tranquilos também. Então, somente aqui o Treasury de 30 anos que está com rendimento positivo, já que o preço está caindo, mas estão tranquilos. A curva de juros deu uma aliviada depois de um tom mais dovish do nosso querido Jerome Powell. Nosso Ibovão da Massa chegou aos 130 mil pontos, né? 130.800. Na semana está quase 3% de alta. No mês, 2,7%, então já recuperou boa parte aí da perda que teve no início do mês. E no ano aí, quase 20% de alta no nosso Ibovão da Massa. Então tá bem interessante aqui. Vamos agora aqui como está o gráfico do nosso querido Ibovespa. Agora a gente vai começar a falar aqui um pouco mais sobre algumas ações. Vou botar algumas ali para a gente poder traçar uma análise gráfica. Então eu vou fazer devagarzinho aqui com vocês, para vocês entenderem, né, um pouco mais. Se tiver qualquer dúvida que tiver, pode colocar aqui nos comentários, porque agora a gente vai olhar
para frente muito sobre trocas de ideias, tá? Então pode mandar lá no Instagram para mim, pode botar aqui nos comentários que a gente vai pegar o próximo giros de mercado para frente. Vou trazer algumas questões políticas, porque o fiscal ainda está trabalhando, né? Mas o foco agora aqui vai ser aprendizado para a galera, tá? Bom, olhando o nosso balcão da massa, chegou aí quase 131 mil pontos, chegou a travetar ali, vamos ver como é que foi a máxima, né? A máxima chegou a 131.259, né? Quase permanecendo ali, travetou na nossa máxima histórica, né? Eu vou botar até aqui no mensal para vocês entenderem, ó. Nossa máxima histórica foi aqui, ó, em 2021, né? 131 mil pontos, depois recuamos, ficamos nessa lateralização aqui, né? Eu até tirei esse caixote daqui, lembra? A gente ficou aqui, pum, 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 e agora, pá, estourou o caixotão para cima. Estamos aqui nos 130 mil pontos. Vamos entender agora se vai perdurar isso ou não, beleza? Mas a probabilidade é que sim. Vamos olhar aqui como é que ficou o nosso portfólio do Ibovespa. Opa, tem que abrir de novo. O giro ontem foi em 30, na casa dos 30 bilhões aí de reais, né? Então isso foi bem positivo. Olha onde estava o outro, ó. Vamos deixar isso aqui e a gente traz aqui. Pronto. Pronto. Perfeito. Bom, o giro financeiro ontem, né, foi bem positivo, na casa dos 30 bilhões de reais, foi muito interessante. Nós saímos de um giro ali que teve Copom, tivemos ali o Fed e tivemos vencimentos de opções sobre o Ibovespa, né? Então, ali na casa de 60 bilhões de reais. Foi bem interessante. Saímos dali na quinta-feira, viemos por um giro positivo ali de 30 bi, né, no nosso balcão da massa. E hoje temos vencimento de opções sobre as ações, então esse giro também pode aumentar. Então a gente pode ter aí uma semana com mais ganhos. Por isso que eu estou olhando aqui que a gente pode sim, tem todo o campo para ultrapassar aí os 131 mil pontos. Setor financeiro veio para cima, Itaúzão quase 1% de alta, Bradescão da Massa 1,7%, B3SA3 2,7%, a gente vai olhar B3SA3 novamente hoje, BPAC praticamente ali na sua máxima histórica, vamos olhar BPAC hoje também, e vamos olhar aqui também o Banco do Brasil, tá? Hoje a gente vai olhar 3 ações aqui do setor financeiro, posso botar Bradescão da Massa para a galera que gosta, tá bom? As metálicas que acabaram sofrendo um pouco mais, né? Sofrendo um pouco mais durante a semana, né? Veio se arrastando, o Ibovão subindo, mas as metálicas vinham se arrastando. Vale chegou ontem a estar bem positiva, né? Na casa aí já acima de 1%, mas depois veio recuando, fechando aí em 0,50%. A Semin, né, que veio na contramão das metálicas, ela veio caindo devido à questão da previsão para o próximo, das projeções para o próximo ano, né? Então decepcionou ali os investidores, a galera não gostou muito e deu porrada na Semin e também na CSN, né? CSN, desculpa, caraca. Né? Mas só que depois CSN acabou invertendo o sinal, fechando no cenário positivo. Petróleo que deu aquela alegria, né? Petróleo ontem deu uma subida, trazendo Petrobras para 2%, tanto a ON quanto a PN. E aqui a Prio, apesar de ter um volume financeiro baixo, né, ali de 640 milhões, temos aí Prio com 4,5% de alta, tá? Então foi bem interessante. Bom, dólar. Dólar ficou basicamente neutro, né? 0,01 aqui, ó, praticamente ali de queda. Então, assim, não teve tanta movimentação. Por quê? Ele abriu o gapadaço para baixo, né? Abriu com um bom gap aqui, abaixo dos 4,90 e depois só subiu, só subiu. Aí é que eu falo para a galera que opera dólar. Vou botar aqui nos 15 minutos na doleta ontem. Olha o comportamento do dólar. Por isso que vocês precisam entender o cenário, tá? Agora a gente começa aqui a trocar ideias. Vou falar um pouco aqui da doleta para vocês.
A gente tem que entender um pouco mais do cenário. A galera sempre fala assim, ah, sempre vai fechar o gap. Sempre esquecem essas questões de fechamento de gap. Esquece isso, tá bom? Porque tem muito gap que vai, meu irmão, e demora 5 anos para fechar, tá? 5 anos para fechar. O que que eu sempre venho falando para vocês? Não tem cenário para o dólar abaixo de 4,90. Por qual motivo não tem cenário para o dólar 4,90? As questões fiscais aqui no Brasil ainda não estão resolvidas, tá? Então, se o dólar vier para baixo dos 4,90, não adianta você continuar, perdeu ali o suporte, vou socar, isso aqui e tal. Entenda o fundamento do ativo que você está operando para não fazer besteira, tá? Essa é a questão. Então, o dólar abriu guepadaço para baixo, com mais de 50 pontos, pode ser que ele até volte ali, porque a galera vai realizar, natural, tá? Mas não foi esse motivo aqui, tá? Aqui a gente está falando aí de uns 30 pontos para baixo, beleza? Que já é coisa pra cacete também, tá? Mas só que o dólar não tinha cenário para ficar abaixo dos 4,90. E o que que aconteceu? A galera foi lá e trouxe novamente o dólar para ali para os 4,90 ou próximo dos 4,90. Então é basicamente isso, tá bom? Então entendam sempre o cenário que você, o fundamento do ativo que vocês estão operando. Então o dólar ficou basicamente ali neutro, no 0 a 0, apesar da curva de juros ter sido um pouco mais aliviada. Tínhamos discussões lá no Congresso em termos de vetos, né, a subvenção do ICMS, tínhamos vetos ali em relação ao arcabouço fiscal, ou seja, muita coisa. Alguns pontos, né, o governo fez alguns acordos ali, depois de ter tido uma derrota ali, fez alguns acordos com a oposição para manter um dos vetos do arcabouço fiscal, tá? Um deles ali foi mantido, que seria ali engessar basicamente o executivo na hora de contingenciar, né, bloquear ali de forma preventiva as despesas do orçamento, tá? Outro ponto que ficou, por outro lado, ali ficou a retirada das despesas, né, que o governo queria tirar, que aí seria muito focado no PAC, né, em obras, tirar da conta, esse veto foi mantido, né? Ou seja, não vai ser retirado ali. Para isso estaria blindando basicamente o governo em gastar um pouco mais em obra e isso não fazer parte da conta do fiscal, tá? Isso não fazer parte da conta do fiscal. Como o Lula quer gastar, né, falou que dinheiro para ele, bom, é dinheiro em obra e dinheiro para a fazenda é no tesouro, ele falou que não vai contingenciar os gastos, até porque ano que vem tem eleições municipais, tá? Tem eleições municipais. Ele precisa fazer a, a, o palanque dele, né? Eu falei palanque, mas a galera dele ali, a turma dele. Ele precisa dar esse trabalho ali e vai gastar dinheiro, vai abrir os cofres, beleza? Então, esses são os pontos que acabam trazendo o dólar para aqui, para não deixar ele ficar abaixo dos 4,90. Tem muita coisa ainda ali para acontecer. Vamos falar de B3SA3. O que que eu falei pra galera? Falei, vai nos 15. Vai nos 15. Tem uma parte que assim, a gente tem que desconfiar sempre de quem está falando que está prevendo o futuro. Eu não estou prevendo o futuro, só estou fazendo fatos e dados, analisando fatos e dados. Nós tivemos uma puxada do Ibovão da Massa, beleza? Beleza. O AB3SA ficou para trás. Não faz sentido. Nós tivemos uma leitura gráfica aqui, uma linha de resistência, que é a média móvel de 200 períodos, e junto com uma outra linha de resistência aqui nos 13,80, que formava uma grande resistência. Quando você tem um cenário muito mais claro lá fora, mais brando, propício a galera trazer para a renda variável, dinheiro para a renda variável, não faz sentido B3SA ficar ali abaixo dos R$ 13. Então, ganhando essa região, gera stop na galera, gera stop. Então, trazendo aqui, ó, olha como foi aqui, ó, na quarta-feira, na quinta, batemos lá nos 15, aonde tem outra linha aqui de resistência, né? Ou seja, muita gente não confia aqui. Ganhando os 131 mil pontos, faz todo sentido o B3SA3 estar aqui acima dos R$ 15. Por quê? Vou trazer isso aqui para vocês.
Deixa eu tirar minha lata daqui para ficar melhor aqui. Então, melhor, vamos trazer minha latinha para cá. Vou ficar olhando ali, né? Vou botar aqui, pronto, no cantinho para vocês. O que que acontece, né? Vamos botar aqui o comparativo da renda fixa. Para o ano que vem, a gente já sabe que teremos poucas oportunidades. Não tem oportunidade de taxa de juros ali, rendimento na renda fixa de 1% ao mês. Esquece que você não vai ter taxa livre de risco para 361 dias, já está batendo ali 10,003, né? Se botar aí o imposto de renda, né, que é aqui acima de 361 dias, vai para 17,5% e acima de 720 dias vai para 15%, tá bom? LCA, LCI, elas são livres de imposto para a pessoa física. Então, o rendimento bruto vai ser igual ao rendimento líquido ao mês, tá bom? Se a gente olhar aqui um pré-fixado, por exemplo, de 11,09, vamos botar 12,3%, que aí você já está trazendo um bom CDB, né? Aqui, a gente está falando o seguinte, líquido ao mês vai ser 0,80. Ao longo do ano que vem, isso aqui vai ficar cada vez mais escasso. Vai ser mais fácil você ter 11,5 ali, ou seja, 0,75% líquido ao mês. Para você equilibrar isso, você precisa ter um pós-fixado de 114 para cima, né? De 114, 115, beleza? LCI e LCA, você vai ter pré-fixado ali de 9,5%, né, por cento, que vai dar 0,75, ou seja, acima de 9,5%, você vai estar pegando uma taxa aí, ó, se você pegar 10% de uma LCI ou de uma LCA num secundário, você está pegando basicamente um pré-fixado de 12,5%, né? Nos 0,81, 0,82%. Tá bom? Mas isso aqui vai ser um cenário muito mais normal de você encontrar na renda fixa do que você tinha antes, tá bom? Então, só para vocês ficarem atentos a isso. Por isso que, ao olhar B3SA3, não faz muito sentido ficar abaixo dos 15%. Por quê? O nosso Ibovão da massa não faz sentido ficar abaixo dos 131 mil pontos, porque a gente agora tem taxa de juros, olhando para o próximo ano, de um dígito, abaixo de 10%. Né? Então, a gente está a 11,75%, né, com a Selic. Temos mais dois cortes de 0,50. Né? Então, podemos ter no primeiro corte aí para 11,25 e depois para 10,75. Isso nas duas primeiras reuniões do ano que vem. Se o fiscal andar tranquilo, se não tiver cagada ali, tudo corrobora para que a gente possa finalizar o ano abaixo de 10. Abaixo de 10. Por isso, os investidores vão precisar correr um pouco mais de risco. Outros fundos que estavam tranquilos tomando renda fixa vão precisar entrar na bolsa. Entrando na bolsa, bolsa para cima, renda fixa vai perder um pouco mais a atratividade, certo? Por isso que eu falei para vocês, a gente tem que sempre olhar o próximo ciclo. A gente não prepara a carteira para uma semana. Você tem que preparar a carteira para o próximo ciclo econômico e o próximo ciclo da bolsa, para vocês poderem entender como vão trabalhar a estratégia de vocês. Entendeu? Por isso que é importante você sentar com o seu assessor de investimento. Agora eu vou trazer minha lata para cá novamente. Por isso que é importante você conversar com o seu assessor de investimentos, né, para entender como você vai preparar a sua carteira para o próximo ciclo. Beleza? Bom, vamos voltar agora aqui. Falamos de B3SA. Vamos botar aqui agora BBAS3, né? BBAS3. Ontem a gente estava na mentoria da carteira 1 milhão com 1.000. Se você não faz parte dessa carteira, seja aqui, ó, cliente nosso na Cashwise, que você vai ter acesso a essa mentoria aí da carteira 1 milhão com 1.000, com o nosso sócio e amigo Rafael Costa, CEO do escritório. Bem fantástico. Ele estava falando muito sobre Banco do Brasil. Eu achei interessante o que ele falou sobre uma expectativa que o mercado tinha, e até mesmo algumas questões que estavam rolando de um desdobramento ali, né? Basicamente, nas ações do Banco do Brasil. Que a galera estava achando o Banco do Brasil mais cara do que Itaú. Mais cara do que o próprio Itaú. Né? Vamos botar aqui YouTube 4.
beleza? Na outra ponta. Porque está R$ 32,00 Itaúzão, na sua máxima histórica, RIBA. Ai, que lindo, que lindo. E Banco do Brasil está lá nos seus 56, nos seus R$ 54 ali, 53,33. Só que Banco do Brasil esticou bem? Esticou bem. Só que Banco do Brasil, tirando as questões políticas, que muita gente fala, ah, Vini, o preço é descontado pelas questões políticas. Cara, Banco do Brasil tem mais de 200 anos, já passou por muitos cenários e ninguém quebrou o Banco do Brasil. E caso venham a quebrar o Banco do Brasil, sempre eu falo para os meus clientes, falo para os meus amigos, falo assim, o menor dos seus problemas será o valor que você vai ter investido no Banco do Brasil. Por quê? A gente tem que ter uma diversificação na carteira para que a gente não fique muito ancorado numa ação. Porque caso essa ação venha a despencar, não adianta, sua carteira vai despencar. Ah, mas e se subir também eu ganho? Beleza, você está indo para o 50-50. Ah, mas eu tenho certeza que ela vai subir. Ninguém tem certeza de nada. Ninguém tem certeza de nada, certo? Pode entrar aí uma nova pandemia e cair despencar todo mundo, o Banco do Brasil voltar por 20, né? Então ninguém tem certeza de nada. Então a diversificação, ela se dá para uma proteção de carteira. Vocês precisam entender essa questão também. Diversifica para você poder ter uma carteira mais controlada, tá? Controlada. Você ter mais responsabilidade nessa construção patrimonial, beleza? Então, quando o pessoal olha Banco do Brasil, mais caro que Itaú, isso não é uma verdade. Isso aqui é somente preço. A gente tem que olhar mais fundamentos do que os preços, tá? Itaú, ele tá ali, o preço sobre o valor patrimonial é 1,75, beleza? Quando você olha o Banco do Brasil, é 0,92. Ou seja, você tem basicamente 8% de desconto sobre o valor patrimonial do ativo. O dividend yield de Banco do Brasil está acima do dividend yield de Itaú. Quando você olha a margem e o ROI, Banco do Brasil entrega mais do que o Itaú. Então, tem essas perspectivas. Vini, então você está falando que Itaú tá caro? Não estou falando isso. Estou falando Itaú comparado a Banco do Brasil, tá? Estou fazendo a comparação entre os dois. Então, olhem um pouco mais os fundamentos, certo? Vou trazer aqui para vocês, ó. Vamos olhar aqui, ó. BBAS3 no Status Invest. E a gente se encaminha já para o final. Dividend yield no Banco do Brasil, 8,5%. Beleza? Beleza. Vamos olhar preço sobre valor patrimonial. Ah, meu Deus do céu. 0,92. Beleza? Beleza. PL, preço sobre o lucro, 4,6 de PL, tá? Isso aqui a gente está olhando Banco do Brasil. Margem bruta, 32%, margem líquida, 12% e o ROI, 20,1%. Show? Show! Vamos agora olhar Itaú. Itube 4. Itaúzão, dividend yield, são os dividendos no ano, 3,8%, bem abaixo do Banco do Brasil. Vamos olhar preço sobre valor patrimonial, 1,75%. Banco do Brasil é 0,92%, ou seja, o preço da ação do ativo está abaixo do valor patrimonial da ação, certo? No Itaú, você está pagando acima do valor patrimonial. Beleza? Beleza. Vamos aqui. Margem bruta, 30%, margem líquida, 8,3%. Né? A gente estava olhando 12% de margem líquida do Banco do Brasil. ROI do Banco do Brasil, 20%. O ROI do Itaúzão, que é um excelente banco, 17,3%. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Vamos olhar um pouco mais os fundamentos e esquecer um pouco mais os preços. O preço importa? Importa. O preço importa. Não estou falando que não importe, mas olhem muito mais os fundamentos do que os preços. Show? Bom, ia falar de Bradescão, mas não vai dar tempo, senão a gente vai prolongar muito aqui. Vamos falar aqui da nossa agenda. Saiu um PMI lá da Alemanha, a gente já conversou. Temos índice de atividade econômica aqui no nosso Brasilzão, nosso famoso IBC-BR, nosso índice de atividade econômica aqui. Temos atividade industrial New York Empire State, lá dos Estados Unidos. Produção industrial nos Estados Unidos e S&P Global, lá o PMI de serviço e o PMI composto
e industrial nos Estados Unidos e fecha o caixão, beleza? O que que nós temos ainda para as próximas semanas, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Nós só vamos ter ali basicamente o PCE e o crescimento do PIB, tá? Isso aqui pode fazer preço? Pode fazer preço. Pode fazer preço. Mas o tom foi ditado por Jerome Powell na quarta-feira, tá bom? Então, daqui para frente, a perspectiva dos ativos de renda, de ativos de risco na renda variável é para cima, certo? Então, vamos ver se o nosso Ibovão da Massa ultrapassa esses 131 mil pontos. Tem tudo para ultrapassar. Vai ultrapassar, Vini? Não sei, mas tem todos os caminhos ali limpos para poder ultrapassar os 131 mil pontos. O que vai depender? Nosso fiscal. Nosso Congresso lá em Brasília, que daqui a pouco entra em recesso, né? Então eles precisam votar e terminar algumas questões para deixar o nosso fiscal um pouco mais claro, né? Para a gente olhar para o próximo ano com um pouco mais de clareza, tá bom? Até porque o Campos Neto está olhando para o fiscal também, beleza? Bom, forte abraço, pessoal. Um excelente final de semana para vocês. Curtam bastante, muita atenção e a gente volta na segunda-feira com mais giro de mercado. Valeu!